E o ex-prefeito de Capanema, Dr. Alexandre Buchacra, veio a público nesta sexta-feira para responder algumas acusações do atual prefeito de Capanema. O atual prefeito teria dito em entrevista concedida a uma emissora do município que o ex-prefeito estaria lhe perseguindo politicamente, além de ser procurado por membros do Ministério Público. Durante seu comunicado, o ex-prefeito de Capanema respondeu à entrevista cedida pelo atual gestor a uma TV da cidade. De acordo com o atual prefeito, Alexandre teria problemas com a Caixa Econômica devido a projetos de habitação. Ele afirmou ainda que o ex-prefeito seria procurado pelo Ministério Público. Alexandre também respondeu sobre alguns comentários da entrevista, de que estaria perseguindo a atual administração. Doutor Alexandre, o senhor foi citado em uma emissora de televisão pelo atual prefeito, lhe responsabilizando pela não construção das casas populares. Eu gostaria de esclarecer à população capanemense que todas as vezes que tiver o meu nome citado, virei a público, virei aos veículos de comunicação, esclarecer a verdade dos fatos a todo o querido povo capanemense e das cidades circunvizinhas que nos ouvem. Isso não corresponde à verdade dos fatos. A criação do Conselho Municipal de Habitação, do Fundo Municipal de Habitação, a criação da legislação da construção de habitações de casas de interesse social se deu na minha administração. No bairro São Pedro e São Paulo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, que tinham à frente, à época respectiva, a senhora Palmira Tavares como secretária municipal e a professora Nazaré Marques, nós fizemos um levantamento de todo aquele bairro. Fizemos o estudo social, o cadastro de todas as famílias, para que pudéssemos, junto à Caixa Econômica Federal, conseguirmos os recursos para efeito da construção de casas, de unidades habitacionais naquele local. Porém, todos sabem que a política habitacional do presidente Lula, do governo federal, foi lançada há poucos dias atrás. E como vem o atual gestor perante os veículos de comunicação fazer uma declaração nesse sentido. O povo não é tolo, o povo não se deixa enganar. Falar que isto é responsabilidade da administração passada é, no mínimo, faltar com a verdade de quem iniciou esse processo. Foi a administração Alexandre Buchacra, através da criação de toda a legislação, através do cadastro de todas as famílias, através da formulação do projeto encaminhado à Caixa Econômica Federal, para que essas famílias tivessem uma condição de moradia digna e que um trabalho como esse não pode ser desqualificado, não se pode mudar o nome do pai da criança. E essas unidades habitacionais, elas têm sim que ser construídas por essa administração, porque foi um trabalho que foi iniciado na administração passada, como muitos outros trabalhos que tem o atual prefeito de dar continuidade, porque foram iniciados e que visam a melhoria da condição de vida de toda a população do nosso município. Doutor Alexandre, o projeto das casas populares foi iniciado na sua administração. Isso eu já disse de uma forma muito clara e de uma forma muito direta quando respondi a pergunta anterior. Sem dúvida, sem sombra nenhuma, através de um trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras do nosso município, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento. Fizemos os projetos, tivemos várias vezes na Caixa Econômica Federal, encaminhamos todo
toda a documentação que era necessária para efeito de que hoje essas famílias, ao ter as suas residências construídas, elas tenham uma condição digna de moradia, porque é assim que faz um governo que é do Partido dos Trabalhadores. À época, o governo do prefeito Alexandre Buchacra, da governadora Ana Júlia e o governo do presidente Lula, iniciar projetos que visem a melhoria da condição daquelas pessoas que muitas vezes não têm uma moradia digna e que certamente receberão essa moradia em função de um trabalho que foi iniciado em nossa administração. Doutor Alexandre, o atual prefeito deu uma conotação de perseguição de sua parte em relação a este caso. Isso é brincadeira, isso é até gracioso, para não dizer que não corresponde à verdade dos fatos. Todos aqueles que me conhecem, que conhecem a minha trajetória pessoal, que conhecem a minha trajetória profissional, que conhecem a minha trajetória política, sabem que jamais eu agi e me conduzi de forma a perseguir quem quer que seja. E perseguir politicamente, isso daí é prática dos meus adversários em relação à minha administração. Isso é prática de quem exercia mandatos, de quem tinha relações com o ex-governador e que batia na porta do seu gabinete pedindo para que as coisas não viessem para Capanema. Isso é prática do grupo político do atual prefeito, que cansou de fazer isso de forma a que as coisas não viessem para Capanema, e mesmo assim vieram muitas coisas, foram muitas conquistas sociais, foi um avanço muito grande, foi muito asfalto, foram mais de 70 obras inauguradas e entregues à população. Foi uma administração coroada de paz, de tranquilidade e, acima de tudo, de uma boa relação, principalmente com os mais pobres, com os mais carentes, com os mais sofridos. Falar em perseguição política é não olhar para o seu próprio rabo. O atual prefeito, nessa entrevista, falou que o senhor será acionado pelo Ministério Público, pela Caixa Econômica e por oficiais de justiça. Me causa estranheza do atual prefeito falar em nome da Caixa Econômica Federal, em nome do Ministério Público e em nome de oficiais da Justiça que pertencem ao Poder Judiciário. Isso, no mínimo, é usar indevidamente a sua própria fala em nome desses órgãos respeitáveis. Quem deve falar em nome da Caixa Econômica Federal é sua superintendência. Quem deve falar em nome do Ministério Público são os integrantes e membros do Ministério Público estadual e federal. Quem deve falar em nome dos oficiais de justiça são os juízes que dão as ordens para que esses oficiais cumpram. Ao que me consta, o atual prefeito não representa nenhum desses órgãos, nenhuma dessas instituições, e é absolutamente incabível uma declaração dessa em relação a mim. Quem deve se preocupar com o Ministério Público, com a Justiça, são aquelas pessoas que são acusadas de prática de atos criminosos que muitas vezes respondem processos pela prática desses atos, de forma a serem responsabilizadas por aquilo que fizeram na sua atuação como pessoa humana. E você vai acompanhar no próximo bloco do Telejornal Notícias 13. Polícia Militar realiza operações de fiscalização na cidade durante o feriado. Nós voltamos em instantes.